Convido a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do verso 41 ao verso de número 52. Convido a todos a portarem-se de pé, em reverência à palavra de Deus. Se encontra em Lucas capítulo 2, do verso 41 a 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. Para ser encontrado fiel, Deus requer dos crentes uma busca desenfreada por crescer em graça e em conhecimento, em sabedoria. Mas a nossa época, a época das nossas igrejas, assim como a de Oséias, não levaram muito a sério a necessidade de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Se até mesmo Jesus, quanto homem, necessitou da graça e da sabedoria de Deus, quanto mais você nesta manhã. Verso 52, Lucas nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Para você, Cristo é a verdade, Ele é a verdadeira sabedoria, enquanto para alguns Jesus é loucura e para outros escândalo, para você Ele deve ser o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele é o testemunho ocular do cumprimento da lei e dos provérbios. Você já leu o livro dos provérbios? Você já se atentou às instruções de Salomão? Cristo é a prova viva do cumprimento destes provérbios. Em 1 Coríntios 1,
Verso 23 a 24, o apóstolo disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus em carne. Aliás, diante da narrativa de Lucas e dos outros evangelhos, nós nos deparamos com a integridade de Jesus, com a sua sabedoria ainda jovem. Porque aqui no capítulo número 2, Jesus ainda é um jovem. Mas logo adiante, no Evangelho de João, a partir do capítulo número 6, no verso 48, Jesus diz muito a respeito de si mesmo. E ele diz, fazendo-se conhecido com aquelas palavras que Deus se fez conhecido a Moisés, dizendo: eu sou. Jesus se refere a si mesmo em João como o pão da vida, que é suficiente para alimentar os homens. Ele também se identifica como a luz do mundo, como a porta. Ele se identifica ainda como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, como o caminho, a verdade e a vida, como a videira verdadeira. E em suma, Jesus, em João 8:58, declara: eu sou o que serei, ecoando a autorrevelação de Deus em Êxodo 3:14, e ecoando ainda o que João diz no capítulo 1 do seu Evangelho, que o Verbo se fez carne, que aquele que é eterno, imutável em seu ser, sabedoria, bondade, justiça e verdade, se fez carne entre os homens. Mas a respeito do crescimento de Cristo em estatura, em graça e em conhecimento, um dos pais da igreja, Irineu de Leão, a respeito desse crescimento e amadurecimento, disse: Jesus, verdadeiro mestre, com a idade de mestre, sem renegar nem ultrapassar a humanidade, não aboliu em si a lei do gênero humano e santificou todas as idades por aquela semelhança que estava nele. Veio para salvar todos, mediante a sua pessoa. Todos, digo, os que por sua obra renascem em Deus. Crianças, meninos, adolescentes, jovens e adultos. Eles porque passou por todas as idades, tornando-se crianças com as crianças, santificando as crianças. Com os adolescentes, se fez adolescente, santificando os que tinham esta mesma idade e tornando-se ao mesmo tempo para eles o modelo de piedade, de justiça e de submissão. Jovem com os jovens, tornou-se o seu modelo e o santificou para o Senhor. Da mesma forma, se tornou adulto entre os adultos, para ser em tudo mestre perfeito, não somente quanto à exposição da verdade, mas também quanto à idade, santificando ao mesmo tempo os adultos e tornando-se também modelo para eles. Chegou até a morte para ser o primogênito entre os mortos e ter a primazia em tudo, o iniciador da vida, anterior a todos e precedendo a todos. E assim como Cristo é o modelo para um cristão adulto, Cristo também é o modelo de criança para todas as crianças. Vocês sabiam, crianças, que vocês podem aprender muito com Jesus Cristo, que vocês devem ser pequenos cristos, imitar a Cristo em todos os seus caminhos. O próprio Senhor Jesus mencionou uma parábola, fazendo distinção entre aqueles que constroem suas casas sobre a areia e aqueles que a constroem sobre a rocha, denotando que Ele é a rocha e todos aqueles que estão
fora deste alicerce perecerão. Cristo é a verdadeira sabedoria. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas talvez você esteja se empenhando tanto, esteja trabalhando tanto para construir uma casa sobre a areia. E no final das contas, tudo perecerá. Mas se o seu trabalho, se você está dando duro para construir uma casa sobre a rocha, onde o alicerce é Cristo e a sua palavra, você pode estar convicto, esperançoso, firme, de que esta casa jamais será abalada e não cairá. E assim, então, você precisa enxergar Jesus na sua vida como aquele a quem você deve toda glória, toda honra, toda a justiça e todo o dever que Deus requer de sua alma. Você deve saber que sua vida depende em ser fiel a Cristo e a cumprir os seus mandamentos. Em João 14, 21, o nosso Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Crescer em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens, também é uma obrigação sua. Por isso eu chamo a sua atenção a esta narrativa de Lucas, descrevendo uma das cenas mais emblemáticas dos evangelhos, que é a ida de Jesus ao templo de Jerusalém a discutir, a proclamar a verdade, a desfazer as mentiras dos falsos profetas e dos falsos mestres em Jerusalém. Mas, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção ao que nos diz Lucas no verso 41 e 42. Lucas nos chama a atenção ao caráter da Páscoa e a sua importância para os judeus e, consequentemente, para Jesus. A família de Jesus continuava, desde a ida a circuncidar e a apresentar o menino ao templo, continuava a exibir a mesma obediência à lei que fora exibida pelo sacerdote Zacarias, no capítulo 1, bem como Simeão e Ana, ambos frequentando regularmente o templo. A festa da Páscoa é uma das festas mais importantes para os judeus. Deus havia ordenado essa celebração como lembrete de que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que salva e liberta o seu povo. Em Êxodo 12, do verso 12 ao 14, nós temos essa instituição. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Sangue vos será por sinal nas casas e que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Em Deuteronômio 16, do verso 1 ao número 2, Moisés diz: guarda o mês de Abibe, e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito. De noite
Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. A subida, então, de Maria, José e Jesus para a festa da Páscoa era uma ação em que eles estavam memorando a libertação, a soberania de Deus, a graça de Deus manifestada aos homens. Mas, normalmente, quem era ordenado a subir a Jerusalém para prestar sacrifícios e celebrar a Páscoa eram os homens. Mas nada impedia que a família completa também subisse. Mas desde cedo, os pais deveriam ensinar os seus filhos os preceitos da lei, a guardar os dias ordenados, a celebrar as festas ordenadas por Deus, para que também tivessem consciência de quem ou de qual era o Deus que eles serviam, qual a característica desse Deus, quem era esse Deus, o que ele fez. Lucas nos mostra o empenho de José em fazer com que Jesus estivesse familiarizado com a lei, com os ensinamentos do Pentateuco. E ainda que Jesus fosse divino, isso não implica em que os pais fossem irresponsáveis para com ele. Porque quanto à sua humanidade, Jesus sim necessitava crescer em graça e sabedoria. Mas perceba, esse certamente não é o seu caso. Tenho certeza que seus filhos não são divinos. Você não vai olhar para os seus filhos e dizer que criança tão perfeita, não tem nenhum defeito, não dá nenhum trabalho, não mente, não faz nada de errado, como era Jesus. Mas, de modo contrário, você tem muitos motivos para olhar para eles e ver a necessidade de ensino, a necessidade de fazê-los familiarizados com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ordena em sua lei. Mas a Páscoa judaica tem um propósito central, irmãos e irmãs, em não deixar escapar da mente daqueles que creem em Deus, de que Ele é o libertador do seu povo, de que Ele é o único que pode libertar o homem. E este mesmo caráter pascal está presente na Páscoa do Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é a nossa Páscoa. E a Páscoa significa exatamente o que Deus fez em Êxodo 12, do 12 ao 14, passar por cima daqueles que tinham o sangue do Cordeiro. A nossa Páscoa é porque Cristo, com o seu sangue, nos purificou de todo pecado. E Deus, com a sua justa ira, passa por cima de nós. Ele não derrama a sua ira sobre nós, porque ela foi derramada sobre Cristo, mas passa por cima de nós, livrando-nos da ira perpétua do seu poder. No Novo Testamento, essa Páscoa é celebrada com a ceia do Senhor, que é a celebração instituída por Deus em Cristo Jesus, para que não venhamos a nos esquecer a quem devemos prestar honra e glória, a quem nós devemos toda a majestade e os méritos da nossa salvação. Por isso também, João Batista, mais à frente, no capítulo de João, capítulo 1, verso 29, diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para você,
A celebração da Páscoa é Cristo lhe remindo dos seus pecados. É Cristo imputando a você a justiça dele. Seu sangue precioso. Mas ainda, a presença de Jesus, descrita por Lucas em Jerusalém, para a celebração pascal, mostra-nos a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Pai, o seu desejo de agradá-lo em todas as coisas e cumprir com aquilo que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 4, verso número 4, que Cristo nasceu de mulher sob a lei. E assim como a Páscoa, a ceia do Senhor para você não deve ser somente um ritual ou uma cerimônia. O Senhor, no Antigo Testamento, em diversos momentos, condenou o sacrifício de milhares e milhares que iriam prestar a Ele com o coração imundo, que iriam diante dele sem estar preparado e sem saber de fato, de verdade, o caráter daquela cerimônia. A ceia do Senhor é um meio de graça para a sua alma, onde você pode ter comunhão com Deus, onde a sua fé deve ser fortalecida por Deus e o seu coração deve ser lembrado de que há somente um Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É Cristo que intermedia a sua comunhão com Deus. É a sua palavra que você dá ouvidos. Na ceia do Senhor, você se apropria daquilo que Deus traz para a sua alma. Mas, em segundo lugar, eu chamo a sua atenção a sabedoria de Jesus. Lucas nos mostra que Jesus permaneceu em Jerusalém, mesmo tendo acabado os dias da celebração da Páscoa. E Jesus se encontrava no templo, ou no pátio do templo, com os doutores da lei, discutindo aquilo que os doutores pensavam que estavam fazendo corretamente. Mas não deveriam os que ouviram Jesus esperar nada menos do que sabedoria? Não deveriam todos se comportar como Simeão se comportou no capítulo número 2, nos primeiros versículos, reconhecendo o caráter messiânico de Cristo? Em Colossenses 2,9, Paulo nos diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os homens não reconheceram essa realidade. Em Tiago 3,17, o apóstolo diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Pense em tudo isso de maneira plena e abundante na pessoa de Jesus Cristo. Você já conheceu alguém assim? Você já conversou com alguém assim? Que não somente pensa dessa forma, mas que a sua boca profere palavras que denotam essas características? A sabedoria de Jesus não recrimina ou não está em oposição à obtenção de conhecimento, porque Jesus certamente se familiarizou com a lei e os profetas. Ele lia tudo isso, ele conhecia aquilo que Deus havia revelado.
Você também não deve ser escuso em obter conhecimento da palavra de Deus, em compreendê-la, em se satisfazer nela, em conhecer a Deus e o prosseguir conhecendo. Mas esse conhecimento deve estar alicerçado em sua revelação especial, que é a sua palavra. Mas quem, irmãos e irmãs, está disposto a se submeter à sabedoria de Cristo? Não há como se submeter a Cristo à parte de sua palavra. Os cientistas, os filósofos, os sociólogos estão se submetendo à verdade de Cristo? Certamente não. Somente os que foram lavados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não vivem de aparência, somente estes têm a disposição real, verdadeira e sincera de se submeter a Cristo, de buscar sinceramente em sua palavra o direcionamento, a retidão para a sua vida. Por isso, como vemos nos evangelhos, Jesus se deparou com muitos falsos profetas, com muitos mestres que na verdade não eram, com muitos escribas e fariseus que interpretavam e aplicavam a palavra de Deus de maneira errada. As suas respostas eram enfáticas, certamente com amor e compaixão, mas também respostas duras, verdadeiras, mas sempre sábias, a fim de mostrar não somente o erro, mas a necessidade de arrependimento, a necessidade de reconciliação com a verdade de Deus, que é a única que nos importa nesta manhã. A resposta de Jesus, aliás, em Lucas 20, 26, a respeito da controvérsia a quem se deveria pagar o tributo, Jesus diz, ou Lucas nos diz, que aqueles homens não puderam apanhar Jesus em palavra alguma diante do povo e admiraram-se da resposta dele, ficando quietos. Em Mateus 9:12, ao ser questionado pelos fariseus por comer com pecadores e publicanos, Jesus responde afirmando: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas em Mateus 15, no verso de número 1 a 20, nós encontramos o grande embate entre Jesus, os escribas e fariseus, a respeito da lei dietética, ou a separação do modo alimentício. E essa passagem, Jesus demonstra como sendo de extrema importância para a construção de uma mentalidade cristã verdadeira, de uma mentalidade cristã arraigada somente na palavra de Deus e não nas ordenanças humanas. Por isso, em Mateus 15, do verso 7 a 9, ele exclama: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por isso mesmo que Jesus é encontrado no pátio do templo de Jerusalém. Verso número 47, Lucas nos diz que todos que os ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jerusalém estava por conhecer o Deus vivo. Alguns já conheciam, mas muitos ainda estavam por conhecer. E a iniciativa de Jesus em ir ao templo de Jerusalém, diante dos mestres, era de fato uma revelação da sua avidez em fazer a vontade do Pai.
Provavelmente, a Páscoa, que era comemorada em 7 dias, tenha sido celebrada de maneira completa pela família de Jesus. Mas, dado o fim das cerimônias, ao invés de continuarem todos a jornada para Nazaré, Jesus permanece em Jerusalém, sem mencionar aos pais, sem dizer nada a ninguém, e vai ao templo para estar entre os doutores da lei. Jesus cumpre uma das profecias de Isaías 11, verso número 2, que nos diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Desde cedo, Cristo resplandece essas características. E Lucas não nos dá detalhes aqui das falas de Jesus no templo enquanto jovem, mas as palavras usadas por Jesus nos outros evangelhos, nas circunstâncias mais avançadas de sua vida, nos dão uma imagem do que aconteceu ali naquele templo. Alguns se calaram, outros provavelmente ficaram odiosos, alguns certamente o invejaram, sentiram inveja das suas palavras, do seu linguajar. As palavras usadas por Lucas são enfáticas. Eles ficaram estupefatos diante da voz do Messias, diante daquela sabedoria que exalava a verdade plena. Você já pensou em ouvir todas as respostas para as suas perguntas de maneira plena e verdadeira, de modo que nenhuma dúvida fique em sua mente? Somente Jesus, somente a sua sabedoria vai no âmago, vai no centro das suas perguntas, das suas necessidades, dos seus questionamentos. E você deve ficar perplexo diante daquilo que Cristo diz sobre você, diante daquilo que Cristo diz sobre quem Ele é. Você também assim o fica quando você lê a palavra de Deus, lê os evangelhos. É assim que você também se encontra. Você se encontra perplexo diante da verdade que revela o seu ser, que revela as suas misérias, que revela a necessidade da sua alma em arrepender-se e se achegar a Deus. Lucas diz que todos que o ouviram, muitos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Eles não somente se admiravam das palavras ditas por Jesus, mas da compreensão que Jesus tinha daquelas dúvidas, ou até mesmo daqueles argumentos que eles provavelmente estavam propondo a Cristo. Aquilo mesmo que você propõe, pergunta sobre sua vida, pode ser respondido na palavra de Deus. Você já examinou os evangelhos? Você já examinou as palavras de Cristo detidamente? Eu não digo passar os olhos, eu não digo fazer uma mera leitura, eu digo examinar, a fim de reter para si mesmo a verdadeira sabedoria. Mas em terceiro e último lugar, eu chamo a sua atenção à vontade de Cristo e à incompreensão dos seus pais. Que é isso mesmo que Lucas
nos mostra aqui a partir do verso de número 48. Maria e José ficaram perplexos, mas não por saber que o seu filho estava proclamando a verdade. Eles ficaram perplexos de angústia, de temor, por verem o seu filho sozinho no meio de doutores da lei. E não é de se admirar que os pais de Jesus ficassem assustados e não compreendessem o que acontecera com ele. Desde o capítulo 1 até a profecia de Simeão, no capítulo 2, no verso 34 e 35, nós vimos que Maria guardava todas as coisas no coração. Haja vista ela não ter compreensão de tudo aquilo que os anjos e que do que Simeão havia dito a ela, de que uma espada transpassaria a sua alma e de que Jesus seria motivo de contradições e de brigas em muitos lugares. Aqui, então, nós temos o início dessas dores e sofrimentos que Maria e José passariam por serem pais do Filho de Deus encarnado. Mas o texto de Lucas nos impõe, nos mostra de maneira central que é a disposição de Jesus que está no foco desta narrativa. É a disposição de Jesus em fazer a obra de Deus, em cumprir com as profecias. É a disposição de Jesus em fazer a vontade do Pai. Como ele mesmo disse em João 4:34, em mostrar que a comida dele e a sua bebida consiste em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar as suas obras. Verso número 49, a resposta de Jesus parece dura. Ele diz: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Alguns podem exclamar e dizer que Jesus havia pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que Cristo veio ao mundo sem pecado. E Lucas nos diz, no verso número 51, que ele era submisso, sendo obediente aos pais, acima de todas as coisas. Cristo queria agradar a Deus e não aos homens. Alguém já disse que nossa maior ocupação na terra é agradar a Deus. Este é o grande fim de nossa criação. Nós fomos criados para glorificá-lo. Este é o grande plano em nossa redenção. Exibir o louvor da sua glória. E neste único objeto, nossa atenção deve se fixar. Neste único fim, todos os nossos esforços devem se direcionar. É a isso que você tem direcionado os seus olhos? É em glorificar a Deus, em exalar a sabedoria de Cristo, a sua vontade é como a vontade de Cristo, em fazer a vontade do Pai em todas as circunstâncias de sua vida. Lucas nos mostra, através dessa última parte do capítulo número 2,
que nós precisamos ser cheios da sabedoria de Jesus Cristo. Que os pais não somente devem ser cheios da sabedoria de Jesus Cristo para instruir os seus filhos, mas devem ser cheios para demonstrar na prática, como exemplo, aquilo que os seus filhos também devem ser. De modo geral, homens, mulheres e crianças necessitam da sabedoria de Cristo. Mas ainda, você precisa imitar a Cristo, porque este é o seu propósito. Este é o nosso propósito. Foi para isso que Deus nos salvou, para que sejamos pequenos Cristos, para que sejamos luz neste mundo em trevas. Cristo cumpriu a lei de Deus. Você também deve esforçar-se, mediante a sua graça, também para cumprir. Cristo se deleitou na vontade de Deus. Por meio da graça que Cristo lhe traz, você também deve deleitar-se na vontade de Deus. Cristo se submeteu à vontade de Deus, mostrando-nos que podemos enfrentar as angústias e os sofrimentos do mundo, confiando e se submetendo à sua lei. Cristo deixou muitos enganadores calados através da verdade. Você também não deve se excusar de estabelecer a verdade em qualquer ambiente que você se encontre, a fim de glorificar a Deus em todas as coisas de sua vida, em todas as áreas de sua vida. Você também deve ser como Cristo, em ter como comida e bebida fazer a vontade de Deus. O seu corpo não anseia pelo alimento da manhã. O seu corpo não anseia pelo alimento da tarde e da noite. Assim mesmo, seu coração, a sua alma deve anseiar fazer a vontade de Deus. Mas a pergunta que você deve fazer a si mesmo nesta manhã não é qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas a pergunta correta é: será mesmo que eu quero fazer a vontade de Deus, assim como minha comida e minha bebida é importante e necessária para a minha carne? Esta é a sua disposição nessa manhã. Por sua fronte, vamos orar. Ó Senhor Deus bendito, Cristo é o nosso sustento. Cristo é a nossa rocha. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos a nossa vida sobre esse alicerce e não sobre o alicerce do mundo. E não sobre o alicerce passageiro, mutável, oco, destrutível, que são os pensamentos e desejos mundanos. Ajuda-nos a firmarmos os nossos pés na rocha que é Cristo, a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, a confiarmos em Sua palavra, a retermos a Sua sabedoria, a Sua justiça, a Sua bondade, e que neste mundo venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Ó Senhor, olha para nós nesta manhã, olha para os teus filhos que necessitam
de instrução, que necessitam crescer em graça, em estatura, diante dos homens e diante de Ti. Te clamamos, opera em nossos corações, aplicando a Tua palavra, fazendo-a crescer e dar frutos, para que o Teu nome seja proclamado e a luz do Evangelho venha iluminar as mentes cativas ao pecado, os corações empedernidos dessa cidade, através de nós, usando-nos como instrumento em Tuas mãos. Te clamamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.